Vamos lá, você que tem o número 7 no seu perfil aí de arcano pessoal, o número 7 de carro, você que tem um carro como seu arcano pessoal, o que isso significa, o que isso quer dizer, como isso se mostra na sua personalidade, nos seus traços, no seu DNA. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Renan Omote, sou tarólogo. Me segue no Instagram que meu conteúdo é muito mais lá do que aqui. E hoje estou para contar um pouquinho aqui para vocês como o carro funciona dentro dessa situação de arcano pessoal. Se você não sabe o que é arcano pessoal, ou enfim, não sabe fazer o cálculo do seu arcano pessoal, já tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? É uma série de vídeos que eu tô fazendo sobre cada um desses arcanos. E o primeiro vídeo que eu fiz foi justamente falando o que é o arcano pessoal e como fazer o cálculo, tá? Descobrir o seu arcano pessoal é como descobrir um novo signo para você, que vai falar um pouco sobre sua personalidade e tudo mais. Bom, vamos lá. As pessoas de número 7, então, carregam esse cara aqui, né? O arquétipo do carro. Desenho bem legal aqui. E aqui nessa carta panorâmica a gente vê que tem um grande rio lá atrás, né? Ele passou por esse rio já, certo? E a água no tarô e na maioria dos estudos místicos e esotéricos também, ela representa o nosso campo emocional. Então, o carro ele atravessa esse campo emocional, ele passa por cima das emoções. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende da situação, tá? Mas pode ser uma característica do carro. Ah, Renan, quer dizer que quem tem o arcano do carro como arcano pessoal não tem sentimentos? Ou, pelo contrário, tem muito sentimento, tá? Tem um rio gigante na imagem, então tem muito sentimento sim. Inclusive o carro está associado ao signo de câncer, né, na astrologia. Mas ele passa por cima dos sentimentos quando tem um objetivo, quando tem um motivo para fazer isso. Então, vamos entender melhor? Vamos separar aqui em pontos positivos e negativos, como a gente sempre fez nessa série de vídeos, tá? E se você tá curtindo essa série de vídeos, não esquece já de deixar o like, deixar um comentário, manda um emoji qualquer no comentário para ajudar a engajar o canal, para ajudar com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá? Vamos apoiar quem está aqui fazendo conteúdo gratuito no YouTube para vocês. Bom, pontos positivos. Quando a gente pensa no carro, a gente pensa em alguém que supera desafios. Por quê? Você imagina esse carrinho aqui, ó, caminhando por uma estrada, e você vai falar: será que essa estrada tá toda limpinha, toda aberta, sem nenhuma pedrinha no caminho? Não, tem obstáculo, tem pedra, só que o carro atropela, ele passa por cima. Assim como ele passa por cima desse rio, ou seja, mas emocionalmente não me sinto preparado. Não, mas eu vou. Mas tem um desafio, eu passo por cima. O carro, ele é a pessoa que supera desafios, que passa por cima de obstáculos, certo? Então, essa é uma característica positiva muito forte, uma vantagem muito grande a se ter na vida, né? Você ter essa questão de superar desafios. Junto com isso, está a questão de persistência e resiliência, que são muito fortes também no arcano do carro. Ele escolheu o caminho dele e ele vai. Mas tem um objetivo. Muita gente faz o quê? Já não quero mais, tá muito difícil. O carro ele é persistente. Furou o pneu do carro, eu encho de novo, sigo caminhando, ou seja, resiliência. Deu errado, vamos tentar de novo, vamos mais uma vez, vamos para outro caminho. Então essa persistência barra resiliência é basicamente a questão de superar desafios, né? É o motivo pelo qual ele é alguém que supera desafios. Então tudo isso está junto ali no arcano do carro. Outra questão muito interessante é a tomada de decisão. Uma pessoa que tem o arcano do carro como arcano pessoal, geralmente é alguém que consegue tomar uma decisão, fazer uma escolha e, a parte mais importante que muita gente não faz, assumir as consequências dessa escolha. Aceitar as consequências, assumir a responsabilidade dessas escolhas, entendeu? Então muita gente às vezes ou não escolhe, como nós vimos no arcano passado, né, dos enamorados, aquela pessoa cheia de dúvidas que não consegue tomar uma decisão, ou às vezes escolhe, mas deu errado, sai correndo para a mamãe de novo. Socorro, mamãe, deu errado, o que eu faço? Me ajuda. E o carro não, o carro assume os BO, né? O carro fala: não, eu escolhi, agora eu vou até o fim e eu vou ver onde vai dar, e se der errado eu assumo todas as consequências, tá? E ele colhe muitos frutos positivos com isso, porém também ele, né, tem que aceitar as questões negativas. Mas eu considero uma característica bem positiva, bem forte também, de pessoas que carregam o carro como arcano pessoal. Por último também, e também bem interessante esse ponto aqui positivo, é a ambição. Você vai falar: Renan, mas a ambição é tão positiva assim? Com certeza. Aquela ambição saudável diante da vida, de querer muito da vida, de exigir bastante da vida, né? Pouco do que eu falei ali na Imperatriz, lembra? Então nós temos isso no carro também. O carro ele tem aquela postura dele no Rider Waite aqui, ó.
cabeça erguida, peito estufado, né? Toda aquela posição imponente, porque ele está mirando o grande prêmio, ele quer ir atrás daquilo que tem valor de verdade, não importa os desafios, ele está com aquele objetivo, aquela ambição ali naquilo que está lá na frente, né? Então, essa é uma ambição saudável porque movimenta a gente de maneira positiva, né? Faz com que a gente conquiste nossos objetivos. Deixa eu tentar acertar o foco aqui, gente. Essa ambição faz com que a gente tente. Meu Deus, tá zoado o foco aqui. Aí, voltou. Essa ambição faz com que a gente conquiste nossos objetivos, independente dos desafios. Então, perceba que eu falei características diferentes, mas estão associadas, tá? Mas nem tudo são flores e temos a parte negativa. E eu vou começar pegando o mesmo gancho da ambição. Uma ambição saudável diante da vida é ótimo. O problema é quando ela vira uma ganância. E aí você entende porque eu falei tão bem da ambição. Porque nesse sentido ela é maravilhosa. Mas ela tem essa vertente, essa ramificação que é a ganância, né? Ou seja, o carro, para uma pessoa que está no carro, nesse arcano aqui pessoal, é muito bacana ter essa ambição de olhar o objetivo e falar, eu quero aquilo. Por exemplo, nossa, eu quero essa promoção aqui, abrir uma vaga aqui no meu emprego, vai promover alguém e tem que ser eu. Eu vou conquistar. Isso é uma ambição. Vou dar o meu melhor, vou dar o sangue, vou vestir a camisa da empresa. Fui CLT a vida inteira, gente, então eu testei todos os bordões CLT. Enfim, o cara vai lá, tenta, consegue, beleza. Agora, qual que é o problema? O problema é quando isso vira uma ganância e ele fala assim, mas eu acho que o ciclano vai ser promovido e não eu. A menos que eu passar uma rasteirinha no ciclano, inventar uma fofoquinha. Ou seja, você já começa a querer prejudicar outras pessoas para você alcançar seu objetivo. Às vezes é um objetivo, no caso da ganância, que você nem precisa. Tá bom do jeito que tá, mas você quer mais e mais. E esse mais começa... Sabe quando as coisas sobem para a cabeça? Você começa a esquecer um pouco das questões de valores pessoais, princípios. Você começa a agir muito pela ganância. Então, cuidado, porque o carro é propenso a fazer isso, tá? Alguém que tem o arcano do carro como arcano pessoal é muito propenso a passar por cima, como nós falamos, passar por cima de obstáculos é uma coisa, mas passar por cima de pessoas já é um pouco diferente, mas tá na essência do arcano. Então, se você tem carro como arcano pessoal, cuidado, se atente a esse ponto. Humildade sempre. Lembre que quando você sobe um degrau na vida, tem que subir 2 na humildade para manter as coisas em dia, beleza? Próximo defeito, próximo ponto negativo é a teimosia. Nós temos aqui um arcano que escolheu um caminho. Lembra que os namorados estavam na dúvida? O carro já escolheu, subiu no carro, vamos embora. Só que de repente, a oportunidade mudou. O caminho mudou, tem uma coisa melhor de cá, de repente a coisa já não tá mais daquele jeito. O que o carro faz? Ele faz a curva? Não, ele é teimoso, muito teimoso. Então assim, o carro fala muito sobre direcionamento, né? O arcano do carro. Não vou entrar no arcano específico, quero falar só sobre o arcano pessoal. Mas a ideia é muito do direcionamento. Então, nas oitavas mais negativas, pode faltar muito esse direcionamento. Ele escolheu o primeiro direcionamento e depois ele fica muito rígido ali e não consegue fazer mais curvas, né? Diferente do Cavaleiro de Espadas, por exemplo, que faz curvas até demais, né? Então, é uma teimosia em relação àquilo que ele acha certo, as ideias que ele acha corretas, né? Eu escolhi isso, agora eu vou honrar com essa parada até o final. E de repente acabou aquilo tudo, mas ele ainda está ali porque ele acredita ainda na causa, né? Essa teimosia pode ser um pouquinho complicada às vezes. Um outro ponto é a impulsividade. Muitas vezes, fazendo um paralelo com o arcano anterior, né? Se você não viu, te convido a assistir o vídeo dos namorados. Porque não é só sobre arcano pessoal, mas é uma aula de tarot também, né? Todos esses vídeos. Enfim, os namorados têm aquela dúvida, aquela passividade. Vamos para lá? Ah, não sei, tem que ver, tem que pensar, tem que refletir. E o carro é decisivo até demais. Então, uma pessoa que tem um arcano pessoal do carro, ele toma as decisões no impulso, toma a decisão no calor do momento. Isso não é saudável. Principalmente em questões, assim, por exemplo, de vida afetiva, né? Você brigou com alguém, agora não quero mais, nunca mais, não quero olhar pra sua cara, eu vou te bloquear, sai embora da minha casa, papapá. Aí passando no dia seguinte, já arrepende, já dá saudade, já desbloqueia. E aí quebra muita confiança na relação, sabe? Então, a pessoa do carro pode sim ser um pouco impulsiva, por vezes até mesmo agressiva, tá? Então, cuidado, uma pessoa que não sabe controlar muito bem o fogo interno às vezes, né? Então, se você tem o arcano do carro, você tem que se atentar para isso, porque você pode falar, não, mas para mim tá tranquilo. Então,
trabalhe cada vez mais isso, porque você está superando uma coisa que está na sua essência, né? Então tem que lutar contra isso mesmo, tá? Um último ponto negativo, a pressa. Né? A gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição. E como você pode perceber, no carro nós não temos perfeição, nós temos avanço, nós temos movimento, passa por cima disso, passa por cima daquilo, mas não tá, às vezes não tá nem de fato resolvendo os problemas no caminho, tá só passando por cima, tá só fugindo, desviando os problemas, né? Eles continuam lá ainda. Então, assim, geralmente são pessoas que não são perfeccionistas e até aí tá tudo bem. O problema é a pressa excessiva com tudo, que pode gerar inclusive ansiedade, né? Outras questões ali de falta de presença no momento, né? Uma pessoa que não consegue se concentrar, não consegue, enfim, fazer algumas atividades simples porque está muito focada num único objetivo, né? E tem pressa para atingir esse objetivo, tem essa pressa no sentido da ansiedade mesmo, sabe? Quero logo, é para hoje e tal, enfim. Imagina um chefe, por exemplo, de serviço que tem um carro com marcando pessoal. Não deve ser fácil, né? Bom, meus queridos, é isso então, tá? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse, sobre todos os outros arcanos maiores, o meu curso de arcanos maiores está por R$19, muito baratinho mesmo. E lá não explico só o arcano pessoal, não. Eu explico o arcano como um todo, né? É um mini curso, tá? Um curso pequenininho, mas é bem legal. E no finalzinho dele tem um cupomzinho de desconto de 50% de desconto para o curso de arcanos menores. Então, é um caminho bem gostoso de ser trilhado se você quer aprender tarô, se você sente vontade, tá? Então, fica aberto aí o convite para você, primeiro link na descrição. No mais é isso, meus queridos. Conto com o seu like, conto com o seu comentário e com a sua presença nos próximos vídeos também, beleza? Gratidão sempre, tamo junto. Valeu!